Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentares pecado a pecado. Amém? Amados e queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre os 5 pilares da fé cristã, ou do latim que se diz os 5 solas. Sola significa somente. O primeiro desses pilares, ou a sola escritura, que significa a doutrina das escrituras, somente as escrituras. Já foi dito aqui, instruído aos irmãos, que nós devemos somente crer, devemos somente ter fé naquilo que condiz nas escrituras, nos livros contidos aqui na Bíblia Sagrada. A primeira doutrina, somente as escrituras, defende que a Bíblia é a única autoridade final, infalível e suficiente para a fé e para a prática cristã. Não podemos embasar a nossa vida em outros livros para viver a nossa vida como regra de prática e fé. Devemos viver segundo as Escrituras, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia, que serve como referência para as nossas vidas, para toda a nossa maneira de viver e toda a prática nossa. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que é uma inspiração e suficiência da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Quer para ler? Pode ler. Toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia, ela é suficiente e ela é inspirada. Ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então tem muita gente pegando livros. Eu não sou contra você ler livros, mas é importante que a base da sua vida não seja os livros lá de fora, mas a palavra de Deus seja o fundamento da sua vida. Abra sua Bíblia em Isaías 8, versículo 20. Norma da verdade. A palavra de Deus, ela é norma da verdade. Isaías capítulo 8, versículo de número 20. A palavra de Deus, ela é norma da verdade. Quem encontrou, lê para nós. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. A lei e ao testemunho, se ela não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. É isso, né? Isaías 8, 20. Isso, né? Algumas traduções são diferentes, né? Então, a palavra de Deus, ela é norma de verdade. Norma da verdade. É uma norma. O que é uma norma? Você entra na empresa, você tem que seguir normas, não tem? Todo ambiente que você vai tem normas, não tem? Se você está na rua, tem normas. Se você está dirigindo, tem normas. A palavra de Deus, ela é norma para que sejamos cristãos, sejamos homens e mulheres verdadeiramente filhos de Deus, herdeiros da graça de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, ela é norma para as nossas vidas. Não, o povo tem a mania de pular normas.
E quando você burla normas, você está infringindo regras e leis que não podem ser infringidas. Entenda bem que quando é ensinado aqui que não se deve mentir, você não deve de forma alguma. Você não deve roubar. Não pode infringir, tem que cumprir a regra. Não pode adulterar, tem que cumprir a regra. Não pode desejar a mulher do próximo, tem que cumprir a regra. É uma norma que tem que ser seguida. A palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, porque traz benefícios. Quando você obedece às normas da empresa, você traz benefícios para a sua saúde, você traz benefícios para a saúde do seu bolso, você traz benefícios para dentro da tua casa, porque você sendo obediente às normas no seu trabalho, eles nunca vão te mandar embora. Você vai estar lá e você vai ser bem visto, porque você é cumpridor das normas, e você vai chegar em altos cargos. Por quê? Porque você obedece às normas. Então as normas da palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser obedecida. São critérios que não são negociáveis. Não tem um meio termo nessa conversa. Não adianta você pensar que não, dá mentirinha aqui, mentirinha por bem. Não existe isso. Mentira é mentira, pecado é pecado. É melhor que se fale a verdade. Não, estou só omitindo. E você está piorando a situação, às vezes. Isso é mentira. Muitas vezes a pessoa está omitindo para não fazer o mal para a pessoa. Você está fazendo o mal, mesmo assim. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é uma norma, e ela é verdade. E essa verdade, igual eu estava conversando com o Diácono Sidney, mas ele definiu a Jéssica no início, que se você está num ambiente, e esse ambiente, a palavra ela não te confronta a abandonar o pecado, é sinal que não há uma presença de Deus e a norma está sendo burlada. Não vou pregar aqui, né? Não, eu dou liberdade para todos os pregadores da igreja. Pregue que o Espírito Santo colocou no teu coração. Se é para pregar contra o pecado, pregue. Deixa Deus te usar. Não deixe aqui alguém está burlando as normas, que esteja próximo ou que seja ali da igreja, que venha atrapalhar de você pregar a verdade. Pregue. Porque depois nós que vamos ser cobrados, porque nós não falamos aquilo que é a verdade. Amém? Glória a Deus. Atos 17, versículo 11. Atos 17, versículo de número 11. Glória a Deus. Atos 17, versículo de número 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Por que o povo é enganado? Por falta de Conhecimento. Falta de conhecimento. E o povo não tendo conhecimento, não buscando conhecimento, não tendo sede do conhecimento, qualquer um seduz e engana eles. Jesus alertou na sua vinda aqui que viriam falsos profetas, falsos doutores, e enganariam muitas pessoas. Porque o propósito deles não é o reino, é o que o reino pode proporcionar. O que o reino muitas vezes pode proporcionar, riquezas, fama. Só que nós não estamos aqui para ajuntar o que? Tesouros na terra. Estamos aqui para juntar tesouros nos céus. E como é que se junta tesouro no céu? Primeiro, obedecendo às normas da palavra de Deus. Se obedecendo às normas da palavra de Deus, o que você vai fazer? Examinar as Escrituras. Nem tudo que é pregado aqui você tem que aceitar de uma vez. Preste atenção no que está sendo pregado e examine na Escritura se realmente está ali na Bíblia, né? Amém. E tem pessoas que vai pregar
e eu já vi isso acontecer. O que tem a ver Sansão com Moisés? E Moisés e Sansão bateu o cajado e abriu o mar vermelho. Não tem nada a ver. O camarada prega e o povo está dizendo glória a Deus. E o altar está dizendo glória a Deus, aleluia. Tem nada uma coisa a ver com outra. Sabe o que é isso? Um povo que é ignorante. Um povo que não conhece as Escrituras. Um povo que ele ouve, aceita tudo que está vindo lá. Outra coisa que é problemática no meio evangélico: profeta profetizando à torta e direita, e o povo aceita as profecias. Não, analisa a profecia, tem as coisas boas, mas lança. Mas Deus está agradando de mim, eu em pecado. Deus está agradando, pastor? Não. Deus não se agrada. Deus não está se agradando. Não estou agradando a Deus. Eu tenho que repreender aquilo que pode ser maldição na minha vida. Então, examine as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é uma doutrina para as nossas vidas. O que é doutrina? Ensinamento. Tem gente que fala, quando fala doutrina, pastor João, culto de doutrina. Não gosto, não. Doutrina é ensinamento. É ensinar no caminho que você deve andar. Para quê? Para que você possa superar as adversidades que estão no mundo. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. Sem as Escrituras, que é inspirado, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É para te ensinar no caminho que você deve andar. É te ensinar a ser mais dependente de Deus. Te ensinar a andar na presença de Deus o tempo todo. E outra, para a repreensão. Hoje em dia, você sentar com um crente, hoje em dia, é sentar com um crente casquinha de ovo. Você não pode falar nada. Não gostei, não vou para outra igreja. Não gostei disso, não vou para a igreja. Não, a igreja precisa ser corrigida. Nós somos o quê? Filhos de Deus. E o Papai do Céu faz o quê? Corrige. E ele corrige aquele que ele ama. Se ele está te corrigindo, mas é o pastor que está me corrigindo. Não, eu tenho dever, obrigação de pegar a palavra. Nunca sem a palavra, sempre com a palavra. Porque quem pega e vai, segundo seus conceitos, tentar corrigir pessoas, ele vai cair por terra. Mas quando eu vou com a palavra, por isso que é importante todo obreiro, todo pastor, ter leitura da palavra, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar de capítulo, versículo, para você poder corrigir, para você orientar as pessoas. Então a palavra de Deus é muito importante para as nossas vidas. Então estamos aqui falando sobre 5 pilares da vida cristã. Primeiro pilar é a palavra. É através da palavra que nós temos que fé, porque a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra. Então, sem essa estrutura para a nossa vida, sem esse alicerce aqui, não há uma fé cristã, não há uma base de vida cristã. Estamos sendo seduzidos pelas falácias, pelas fábulas, pelos enganos que o Satanás vai usar, muitos espertinhos, para poder seduzir e enganar o povo. Mas quando nós somos guiados pela palavra e aceitamos a repreensão, aceitamos o ensino, aceitamos a correção, porque a correção ela vem e vem com justiça para nos tornar justos diante de Deus. E quando é assim, meu irmão, Deus, Ele está olhando e vendo verdadeiros adoradores. Amém. Isaías capítulo 8, não precisa abrir, eu vou ser mais rápido. Isaías capítulo 8, versículo 20, a lei e o testemunho, se ele não falarem de acordo com esta palavra, não terá a luz da manhã. Essa luz da manhã está falando de que não terá a luz de Cristo, não terá a luz do Espírito Santo, porque muitos estão falando fábulas, introduzindo outras religiões no meio do Evangelho. Para quê? Para criar fábulas e enganar pessoas com filosofias humanas.
e não com a doutrina da palavra de Deus. Irmão, a doutrina da palavra de Deus, ela é clara. Ela não traz confusão à nossa mente. Ela é direta. Quando fala não adulterar, eu preciso interpretar isso? Está falando para eu não adulterar. Se está falando eu não devo roubar, o que eu tenho que fazer? Não roubar, é a verdade, está sendo direto. Está sendo uma afirmação direta. Então é claro para as nossas vidas. Eu não preciso de subterfúgios, eu não preciso de outros livros para fazer uma tradução a respeito daquilo que é uma afirmativa. Está afirmando categoricamente e dando a direção para as pessoas. Então, aquele que, pois, não traz à sua boca a palavra da verdade, essa pessoa não tem a luz da manhã. Quem que é a luz da manhã? Jesus. Ele transmite somente as filosofias do homem. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz, Paulo adverte, não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. O que é ir além? Buscar outras fontes para poder se alimentar. Fontes, o povo pega livros, fica embasbacado com os livros e começa a trazer as filosofias do livro para dentro da igreja, trazendo doutrinas de demônios, seduzindo o povo. E o povo que outrora queria se santificar, não se santifica mais. Porque as fábulas, as mentiras começam a ser contadas para que haja aglomeração, multidão e não haja conversão verdadeira. Por isso nós vemos a igreja encher e esvaziar, encher e esvaziar, encher e esvaziar. Que a igreja transborda de tantas almas e de repente ela esvazia. Porque não há uma raiz firmada na palavra da verdade. Porque precisa, o pastor ou o dirigente quer ver multidão, ele não quer ver conversão. E quando não há conversão verdadeira, é um inchaço, a igreja enche e esvazia, enche e esvazia, enche e esvazia. E é assim que a igreja vai ficando. Uma igreja que nunca tem uma membresia mais firme, mais fundamentada. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Então não vamos além daquilo que está escrito. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Abre aí para nós. Estamos falando das 5 solas que são as 5 fundamentos da fé cristã. Estamos falando sobre só as escrituras, ou somente as escrituras. E do latim sola é somente. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Quem encontrou pode ler para nós. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vós tem pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Você sabe o que é anátema? Surdo, mudo. Amaldiçoado. Amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Então, o que está escrito aqui, se alguém for além disso aqui, e pegar fontes lá fora para pregar para os irmãos, ele está sendo anátema, ele está sendo amaldiçoado. Então a doutrina já foi colocada, já foi dada, já foi inspirada pelo Espírito Santo. Então nós devemos fazer o quê? Ler e viver. Para quê? Para que haja benefícios para a nossa vida. É um benefício não só natural, mas sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, irmão, abra sua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Isso. De 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro.
vendo? O pregador da palavra de Deus tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Primeira coisa, o bom pregador não fala dos seus sentimentos, fala de Cristo. O bom pregador não fala dos problemas que estão acontecendo na igreja, porque altar não é lugar de lavar roupa. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus Cristo. Quer lavar roupa? A gente chama o pastor, vamos fazer uma reunião, eu, você, a pessoa que está com problema, em particular, que ninguém tem que ficar participando de escândalo. Igreja não é lugar de escândalo, igreja é lugar de palavra viva, palavra de salvação, palavra de arrependimento, entendeu? Então, todo pregador da palavra de Deus tem que tomar cuidado, para não falar heresia, para não transmitir os seus problemas para a igreja. Porque, eu estou passando luta, eu estou passando aquilo, em vez de falar de Jesus, está falando dos seus. Quem morreu na cruz? Jesus. Não foi você que morreu na cruz. Então nós somos vasos na mão do Senhor para falar do Senhor, não de nós mesmos. Amém? Quem está entendendo de glória a Deus? A autoridade final é a palavra. Ela tem autoridade sobre as tradições da igreja e concílios. Ela é suficiente. As escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação e a vida cristã. Os fiéis devem ser encorajados. Você deve encorajar pessoas a fazer o quê? A ler, conferir e ensinar a palavra do Senhor Jesus. Ensinar. Mas como é que eu ensino? Não sei nada, pastor. Por isso que é importante. Curso de ensino, curso de obreiro, preparação para a pregação. Tem tudo isso. Nós vamos trabalhar em cima disso aí. Porque é de fundamental importância encorajar a leitura da palavra de Deus diariamente. Não de vez em quando. O crente que lê a Bíblia de vez em quando é um crente vazio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como eu disse lá no início, nós estamos falando sobre os 5 solas, né? Que são sola, que significa do latim somente, né? E um dos somente que nós vamos falar a doutrina, que é somente a fé. Nós falamos sobre somente a palavra, que é o fundamento da nossa vida. Agora nós vamos falar somente a fé. A doutrina somente a fé afirma que a salvação e a justificação perante Deus são obtidas unicamente pela fé em Jesus Cristo, não por obras ou por méritos próprios. O versículo central que baseia esse princípio abre aí, Romanos 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Está vendo aí? Então, o homem, ele não é justificado pelas obras das suas mãos ou pelas obras da lei. Nós somos justificados o quê? Pela fé. Romanos 3, 28. Pastor, respondeu aqui. Falei para você. Manda-me assim. Eu estou preocupado comigo. Perdão, estou atento a ela aqui também, que a gente tem que dar respaldo para ela lá, tá? Versículo-chave sobre somente a fé. Romanos 3, 28, nós lemos agora. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Abra aí Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo aí? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não há salvação se não houver fé. E fé é o que? Acreditar que Jesus Cristo, Ele existe, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, e Ele foi assunto aos céus, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém.
Então, não tem gente que está querendo fazer, eu vou fazer uma obra de caridade aqui, para Deus ver. Não, a obra de caridade é obrigação nossa como cristão. Amar o próximo como a nós mesmos. Se o próximo não tem o que comer, nós temos que ajudar ele a alimentar. Se o próximo está doente, a gente tem que fazer o quê? Ajudar ele. Tem que ajudar. É nossa obrigação. Aí o povo pega as caridades, as obras de caridade, dizendo que isso aí vai salvar ele. Isso não salva. Não salva. A salvação, ela vem pela graça, por meio da fé. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Enquanto eu vou ler, vocês abram em Romanos 1,17. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. O homem, ele é justificado não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Romanos 1,17. Quem encontrou pode ler. Afirma que o Evangelho revela a justiça de Deus, obtida exclusivamente pela fé, do início ao fim, citando que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Como é que é esse negócio, pastor? Como é que o justo vive pela fé? É lendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Aquele que, pois, diz que crê em Jesus, mas não conhece Jesus, e conhecer Jesus é aonde? Na palavra. Aí tem gente que fala assim: não, pastor, eu gosto de orar muito, eu conheço Jesus através da oração. Irmãos, são 3 caminhos a ser seguidos para conhecer Jesus. Primeiro, vigiar. Segundo, orar. Depois, ler a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, um substitui o outro. Você precisa conhecer a Deus e prosseguir em conhecer o Senhor. E a melhor forma do justo viver pela fé é ele lendo e vivendo a palavra de Deus dia após dia. Justo, ser justo diante de Deus. Ser justificado diante de Deus não é pegar uma cesta básica e levar para alguém. Ser justo diante de Deus é viver a palavra de Deus, é andar na palavra de Deus, é abdicar de muitos dos desejos da sua carne para viver segundo a vontade de Deus. A cesta básica você dá porque você tem amor ao próximo, como a ti mesmo. Amém? Quem está entendendo, de glória a Deus? Vamos a alguns pontos principais sobre somente a fé, uma das nossas doutrinas. Qual que é o significado? A fé em Cristo é um instrumento que nos conecta a Deus. É uma conexão quando há uma vida de fé. A fé não é só, eu tenho fé. Não, é uma vida que conota e dá a entender que você é um leitor e praticante da palavra de Deus. Sendo assim, há em ti o quê? Fé. Porque fé é através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diariamente, falando com o Papai do Céu. Então estaremos conectados com Deus. Quem tem lido a Bíblia aí, irmão? Tem lido a Bíblia aí? Então você está adquirindo fé e se conectando a quem? A Deus. Transformando-nos e nos tornando justos. Transformando-nos e tornando-nos justos. Pastor, eu estou na igreja, mas não consigo me livrar daquele pecado. Então não houve transformação. Não há leitura, não há prática, não há vigilância, não há abandono, não há presença de Deus. Não adianta pensar que tem presença de Deus e você não foi transformado pelo poder que há na palavra. E a palavra traz fé e conexão ao Senhor, e tornando-nos justo diante de Deus. Justo. Vamos ao contexto aqui. Essa doutrina foi central na reforma protestante do século XV, enfatizado por Martinho Lutero. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero? Já viu o filme dele? Não. Vai lá. Assiste. Martinho Lutero. Hoje nós somos protestantes, somos cristãos por causa desse homem. Tá? E eu esqueci do nome do outro padre, que na época, 100 anos antes, anunciou o nascimento dele.
se for John Huss, se não for me engano, e esse mesmo começou a pregar contra a Igreja Católica e contra os seus dogmas. E a Igreja Católica pegou ele e queimou em praça pública, pôs uma fogueira, amarrou ele e queimou ele vivo. Mas 100 anos antes ele anunciou que Martinho Lutero ia nascer. E ele foi um dos que trouxe, né, esse livro maravilhoso para nós. Um dos mártires da fé. Depois nós vamos estar estudando sobre os mártires da fé do nosso século e do século passado. Justificação. Deus justifica o ímpio pela fé no sacrifício de Jesus, independentemente de ações humanas. Tem gente que acha assim, é igual que eu estava comentando, eu não lembro com quem eu estava comentando, ontem com o presbítero Marcos, ele estava com o nenenzinho, o netinho da pastora, né? E eu conversando com ele, e tem pessoas que crê fielmente que o batismo tem que ser em água corrente. Eu só quero um versículo bíblico me dizendo onde é que está escrito isso. E teve gente... Mas eles vaziam lá naquele ano que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Não tem base. Não tem base. Não tem base. A pessoa me vem enfatizar o seguinte: tem que ser no rio para que as águas levem o Pecado. Eu escuto demais isso. Aonde está escrito isso? O que nós estamos fazendo? Pegando o sacrifício de Jesus e falando assim: é inútil. A água leva o pecado. Nós não precisamos pregar Jesus. Todo dia que nós banhamos, lavou o pecado. E não é assim. O que tira o pecado do mundo é Jesus. Então, pastor, eu estou no deserto. Eu tenho um copinho d'água aqui. Um irmão que aceitou Jesus, recebeu Jesus e ele quer batizar. Não tem água. O que eu faço, pastor João? O que eu faço, pastor João? É porque é uma carne só, né? Eu conheço a irmã que falou que o filho dela só vai batizar se for no rio de água corrente. A fé dela está onde? No rio ou não é em Jesus? O que eu faço, pastor João? Deixa de batizar. Deixa de batizar? Jamais. Eu já tá querendo. Não deixa, mano. Vem cá, não. Batizar em nome de Jesus. O próprio Eunuco e Felipe, né? Que impede de ser batizado. Então, assim, são fundamentações e justificações erradas. Então, o justo, a justificação do ímpio, ela é pela fé no sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que trouxe o quê? Salvação, perdão de pecados. É o sacrifício de Jesus e não as águas, nada material. Para quê? Para que nenhum homem se glorie nisso. Porque senão vai dizer, não, a água que limpa. Então não precisa de Jesus. Amém? Então, primeiro, somente a palavra de Deus. Outros livros você lê, mas não serve de regra e fé para a sua vida. Somente a fé. Nós somos salvos mediante a graça pela fé. E não é por obras humanas. Tem gente querendo, e tem muitos enganadores aí que não estão dando culto de ensino, não tem escola bíblica dominical, não tem instrução para ninguém. Sabe por quê? Porque é fácil conduzir gente burra. É facinho conduzir gente ignorante. É facinho jogar um lebalai aqui, sair falando em língua, enganar o povo. Porque o povo, ele é sentimental e não racional. E quando o povo passa a ser racional e começa agora a entender, ele não é mais enganado. Então, a nossa preocupação não é com o emocional das pessoas, mas é com a salvação que traz a palavra de Deus. Vamos falar agora, terceiro, sola graça, ou sola gratia, que significa somente a graça. Não é tudo não, graça. Somente a graça significa, é uma afirmação que a salvação é um dom imerecido de Deus, baseado 100% no favor divino
e não nas obras ou méritos humanos. É um dos 5 pilares da reforma protestante, destacando que somos salvos da ira divina e reconciliados com Deus apenas por sua misericórdia. Houve um reconciliamento entre os homens e Deus através de quê? Do sacrifício de Cristo. Do sacrifício de Cristo. Porque noutrora a ira de Deus estava sobre nós, pecadores. E naquele tempo nós não merecíamos nada, porque éramos gentios e não o povo escolhido, o povo de Israel. Nós éramos gentios. Mas Deus olhou o mundo inteiro e amou. Ele já estava te vendo, irmã Jaqueline. Ele já estava te amando. Aí o que ele fez? Não, vou mandar meu filho para morrer na cruz. Ele vai padecer lá e vou reconciliar eles comigo. Eu vou dar perdão para eles. Um perdão que eles não tinham direito, mas através da morte do meu filho, eles vão ter o direito de perdão. Vão ser reconciliados comigo. E Deus, olha, reconciliados com Deus apenas por sua misericórdia. Ele foi misericordioso demais com nós. Nenhum aqui, ó, nenhum, do altar até lá na parede, não tem nenhum que merecia ser salvo. Nenhum. Mas pela misericórdia, pelo amor que Ele tinha para conosco, Ele reconciliou conosco e nos deu perdão. E aí a gente fica trocando pelas coisas desse mundo aí, ó, coisas inúteis. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? Afirmativo daqui que eu estou falando. Olha, sendo justificados gratuitamente. Ele vai lá, vamos fazer uma suposição aqui. Um dos irmãos tem uma dívida bilionária. E você não tem emprego, não tem condições de pagar aquela dívida. E se você não pagar, você vai preso. E se você não pagar, você vai ficar preso eternamente. O que Deus faz? Ele não vai dar conta. Eu tenho recurso para dar conta de pagar esse preço. Eu tenho recurso para hoje livrar eles desse peso. A culpa do pecado que o povo carrega quando não aceita o Senhor Jesus Cristo é uma culpa de condenação eterna. Condenação eterna. Mas quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e aceitamos viver segundo a palavra dele, andamos em obediência, trazemos para nós o que? Justificação gratuita. Ele fala assim, eu paguei sua dívida. Você não deve mais. Você não deve mais. Essa dívida foi aniquilada. Mas agora, o povo acha que acabou, não tem mais, eu posso continuar pecando, que eu já fui perdoado. Não, irmão. Quem perdoa, diz também, vai, não peques mais. O problema é que nós estamos confortáveis de que não há perseguição. As perseguições que está acontecendo é a pouca vergonha de crente perseguindo crente. Crente perseguindo crente. É a pouca vergonha que acontece. Mas perseguição nós não passamos ainda. Nós não passamos. E o povo recebe o perdão de Deus através da morte de Cristo, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus, a morte dele. E aí o que acontece? Volta, continua pecando. Ah, mas Jesus já me perdoou. Perdoou. Mas se você voltar a pecar, a conta volta para você de novo. A conta volta para você pagar de novo. Você está assumindo uma nova dívida para a sua vida. E aí a condenação vai ser eterna. E eu creio que os irmãos não querem ser condenados eternamente. Amém? Amém. Romanos 11, 16, eu vou estar lendo. O outro abre aí. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Mas se é pela graça, já não é pelas obras.
De outra maneira, a graça já não é graça. Se for de outra maneira, não é graça. Tem que ser pela graça. Amém? Amém. Encontrou 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Tá vendo? Que nos salvou e chamou em uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Abra aí Tito capítulo 3, versículo 5, para nós passar para o próximo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tá vendo aí? Não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Lavagem, vamos lavar. O que a gente faz com a roupa suja? Se lavar somente com água vai ficar limpo? Tem que ter um sabãozinho, tem que ter um alvejante aí. Não tem um alvejante melhor, não tem um sabão melhor que o sangue de Cristo para lavar dos nossos pecados. Não tem. E nós estamos trocando isso pelas imundícias do mundo. Salvação 100% pela graça. Não é graça mais obra, mas sim a graça que capacita boas obras subsequentes. Igual eu falei, você é um crente que vive pela graça, mediante a fé, vive a palavra de Deus. E ali daí em diante você pratica essas obras não para ser salvo, mas porque você tem Cristo em sua vida. Você tem Cristo em sua vida. A incapacidade humana reconhece que devido ao pecado o homem não pode salvar a si mesmo, estando morto em delito. O que é morto em delito? Eu estou em pecado. Estou em pecado. O significado do iniciativa de Deus. Deus, rico em misericórdia, nos dá vida juntamente com Cristo. Antes estava morto em delito, agora nós ressurgimos com Cristo, vivos, ressuscitamos. O velho homem foi sepultado, a velha mulher foi sepultada. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo? Tem alguma pergunta? Não? Vamos falar sobre solos Cristos, que diz somente Cristo. É o princípio da reforma protestante que afirma ser Jesus o único mediador entre Deus e os homens, e sua obra substitutiva na cruz, a única base para a salvação. Não há salvação se não for por Jesus. Se alguém chegar e apresentar um outro Cristo, esse é amaldiçoado. O único Cristo, ele já veio, já morreu na cruz, já padeceu por nós. Esta doutrina exclui méritos humanos, intercessores humanos ou outra forma de expiação. Aqui estão versículos fundamentais que sustentam essa doutrina. Vamos lá. Jesus como único caminho e mediador. João 14, versículo de número 6. João 14, versículo de número 6. Para a gente nós agilizar, outra abre aí, 1 Timóteo, capítulo 2, 5. Quem encontrou João 14, 6, pode ler para nós. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhes Jesus: Eu sou. Ele está fazendo uma afirmativa aí. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Quem encontrou 1 Timóteo capítulo 2, 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus, um só mediador entre homens e Deus, que é quem? Jesus Cristo, o homem. Não tem outro intercessor, não. Ah, mas Maria não sei do que. Ah, mas Santa não sei do que. Intercede por não. Não existe isso, não. A Bíblia é categórica. Somente Jesus é que pode interceder por nós. Atos capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Encontrou, pode ler para nós. Jesus como único caminho e mediador. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Está vendo, hein? Outra afirmativa. E essa é bem direta a nós. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós só seremos salvos por Jesus, porque Jesus é o único caminho e mediador. Não existe outro. Se alguém perguntar, né, você já sabe. A suficiência de Cristo na salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz: não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou em uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Havendo uma eterna redenção. Não é uma coisa de, está perdoado aqui, daqui um pouquinho não está perdoado mais. Não, acabou. Perdoado, está perdoado. E ele lança no mar do esquecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: mas vós sois dele e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Gálatas capítulo 2, versículo 21 diz: não rejeite a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça veio pela lei, pelas obras humanas, o que quer dizer? Cristo morreu em vão. Olha a questão lá. Não, só pode batizar se for na água corrente, porque a água corrente leva os pecados. Não existe isso não, meu irmão. Aí nós estamos dizendo que Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Se tiver uma bacia num lugar deserto, se tiver só aquilo ali de água, nós vamos batizar. A pessoa precisa ser batizada. Ela crê em Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Cristo como o todo suficiente. Colossenses 1, versículo 19 e 20 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Através do sangue de Cristo houve reconciliação. Já viu aquela família que está separada por causa de briga, por causa de contenda? Jesus olhava para o mundo e fedia nas narinas dele, o tamanho era o pecado. Mas ele olha e se compadece, tem misericórdia. Que se tem um que diz que Deus é irado, Deus vai matar, mas antes dele irar, ele é misericordioso. E ele olhou para nós com um olhar de misericórdia. E aí ele reconcilia nós através da morte na cruz. O sangue de Jesus trouxe reconciliação. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte que João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente o Cordeiro de Deus, Jesus, é que tira o pecado do mundo. Não há outra pessoa. Então Jesus Cristo, ele é o todo suficiente.
Nós precisamos dele na sua totalidade. Nós precisamos de Jesus. Amém? Agora vamos falar sobre solo Dio glória, ou glória somente a Deus. O problema é que a fama sobe a cabeça, o status sobe a cabeça, a posição sobe a cabeça. Aí tem muita gente tirando a glória de Deus e trazendo a glória para quem? Para si. Fazendo com que o homem seja glorificado, a fama seja dele. E nós estamos aqui não para ser famosos, estamos aqui para que Cristo seja glorificado em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Nós temos visto pessoas que postam aquelas, agendas abertas, e prega para lá, arranca dinheiro de cá, arranca dinheiro de lá, e não, estou vivendo do Evangelho. Olha, que está se abastando do dinheiro do Evangelho e está colhendo glória para si aqui, e não vai ter glória lá na glória do Senhor Jesus, porque está só querendo glória para si, está querendo só ganhar dinheiro às custas das pessoas. Irmão, não sou contra você querer abençoar alguém, não sou contra. A gente vai trazer um pregador de fora, de longe, não custa a gente dar gasolina, não custa a gente dar uma alimentação, a estadia da pessoa, um dinheiro para ele comer no caminho, mas dentro de uma hora ganhar 10, 7, 20, 30 mil reais, e o pastor fazer a igreja trabalhar uma condenada, além das obrigações, deixar as obrigações de casa, a obrigação do trabalho, para trabalhar para a obra, para pagar 30 mil reais para um pregador. Agora é só para ele. E a maioria dessas igrejas hoje em dia está fechada. E a maioria delas não vai nem se reabrir. E se reabrir não vai permanecer, porque a base, a glória, continua sendo para homens. Para homens. Então, essa doutrina, uma das doutrinas que nós devemos obedecer, glória somente a Deus, que é o princípio de toda a criação. Salvação e vida humana existem para exaltar a Deus e não ao homem. Isaías 42:8, abre aí para nós. (42:8). Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Tenho meu louvor às imagens de escultura. Porque todas as coisas são por Ele e para Ele. Todas as coisas são por Ele e para Ele. Ele não vai dividir a glória dele com uma imagem de escultura. Ele não vai dividir a glória dele com homens. A glória somente pertence a Ele. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 36. Romanos 8, Isso. Romanos 11, versículo 36. Ele falou 11, depois ele falou 8. porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque Glória, dele, pois, para ele, a ele eternamente. Amém. dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, para ele, são todas. Então, irmãos, há uma fundamentação bíblica que a glória de Deus, ela pertence somente a Ele, exclusivamente a Deus. Se você está na igreja, buscando cargos na igreja, para ter glória para si, você vai estar no lugar errado. Você está querendo brigar com uma pessoa, um ser, que você não vai dar conta de ter brigado com ele. Satanás, Lúcifer, tentou querer tomar a glória de Deus. Com o perdão da expressão, se lascou. Está lascado até hoje, até o tutano. Porque ele está condenado. E não há salvação para ele. E é assim que você quer? Para a sua vida? Que não há salvação para você? Porque você está buscando glória para si? Eu sou o Senhor, e este é meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem.
nem a minha honra à imagem de escultura. Não vou dar. A glória é só dele. Tudo, quando você glorificar a Deus, glória a Deus, você está glorificando a Ele. Não é pastor. Pastor não está aqui para ser glorificado. Obreiro nenhum está aqui para ser glorificado. É somente o Senhor que deve ser glorificado. Então nós devemos glorificar o Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja honrado e glória para todos sempre. Amém. Lembrou do hino, né? Ele diz, né? Ao Rei dos Reis eterno. Ele é eterno, é imortal. Então nós devemos saber o nosso lugar. Devemos saber o nosso lugar. A glória de Deus deve ser o objeto final de toda a ação humana, seja na igreja ou seja em qualquer lugar. Glória a Deus. Então nós estamos falando sobre a fundamentação da nossa fé. Então eu estava até comentando com o presbítero que muitos não iam saber dessa fundamentação. São cinco. Muitos não iam conhecer, não iam saber para por quê? Porque os pastores estão mais preocupados com a multidão e não com a qualidade. Ele não quer saber da qualidade de crente que tem dentro da igreja dele. Ele quer saber da multidão. Incha, todo mundo grita, sapateia, fala em língua, né? Emocionalismo barato. Ele não está preocupado em saber se você está pronto para subir para os céus. A maioria que está dentro das igrejas, se você perguntar quais são os 5 pilares da vida cristã, eles não sabem. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glorifique a Deus. Esses são os pilares da vida cristã. Entenda isso na sua vida. Fé sem viver a palavra, quando fala fé sem obras, ela é morta. Mas não é a obra da caridade, não. Está falando viver a palavra, andar na palavra, deixar-se ser direcionado pela palavra, para ser guiado pelo Espírito Santo. Você tendo a palavra, você tem fé. Você vai estar ligado com quem? Com Deus. Estando ligado com Deus, meu irmão, pode vir enfermidade, ela cai por terra. Pode vir levante, cai por terra. Pode vir Satanás, o inferno deles cai por terra. Porque você está ligado com Deus. Você é justificado, você é justo diante de Deus. Entendeu? Quem entendeu, diga glória a Deus aí. Amados queridos irmãos, foi só até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã tem mais no curso de obreiros, para a glória do Senhor Jesus. Conto com todos os obreiros para nós aprendermos mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Terminando os módulos aqui, nós vamos aprender sobre as pregações para os obreiros aprender a pregar. Eu estou observando. Dentro dessa observação, eu vou trazer a lucidez dos irmãos, o que precisa ser melhorado, para os irmãos crescer, para melhorar cada dia mais, para o nome do Senhor ser glorificado e vida se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pés. Quinta-feira.